Muito bem-vindos de volta à aula número 5. Neste momento, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre raças. Tem quem gosta, tem quem não gosta, tem quem entende, quem não entende, mas vocês sabem que algumas doenças são mais comuns em umas raças do que em outras e, portanto, isso pode influenciar a nossa anestesia. Então, já que a gente tem que falar de raça, vamos embora, né? Já que recordar é viver, nós já falamos o que a gente precisa saber antes de anestesiar, o que acontece lá na medicina humana. Vimos ou revimos alguns conceitos de anestesia e a gente acabou de começar a montar o nosso protocolo, né? Então a gente definiu as espécies e as idades. Agora a gente vai montar um protocolo mouse baseado em algumas raças. E isso vale também para temperamento e tamanho, tá bom? Vamos lá. Ha! Braquicefálicos. Mano do céu, isso aí, para fazer uma apneia é a coisa mais fácil do mundo. Então, mais uma vez, se você já sabe que isso aqui dá problema na respiração, então quando você for anestesiar esse tipo de paciente, né? Mais uma vez, é bom que você esteja um passo à frente das complicações. Vamos lá. Vamos pegar um bulldog inglês. O bulldog inglês, a primeira coisa que ele pode ter... Olha, essa foto, olha o nariz do pug. Percebeu que ele é fechado? Essa estenose nasal é muito comum e, inclusive, muitos cães com estenose nasal também é bem comum em São Bernardo, por exemplo. Eles não conseguem nem respirar de boca fechada. Muitas vezes eles já ficam de boca aberta o tempo inteiro. Não tem como respirar, né? Isso já é um fator predisponente a mais problemas respiratórios aí que a gente vai encontrar na nossa anestesia. Então deixa eu só abrir um parênteses aqui. Quando a gente está anestesiando, de um modo geral, a gente já está fazendo depressão respiratória por causa dos fármacos que a gente está injetando. Então, sem querer fazer absolutamente nada, a gente já está detonando a parte respiratória. Agora, se a gente tiver paciente que tem problema, então a chance de dar pau é maior ainda, né? Outra coisa, então, os braquicefálicos de fuça chata, eles têm mais um problema. Olha a altura da língua de um bulldog inglês. Rapaz, é uma lapa assim. E a língua é músculo. E quando você anestesia, você faz relaxamento muscular. Então, olha que coisa louca. A língua relaxada, ela já é suficiente para ocluir a passagem de ar, uma oclusão física. Nós não estamos nem falando de depressão respiratória química. Nós estamos falando da parte física, ou seja, anestesiou, relaxou o seu paciente, o bulldog pode parar de respirar. Você vai ver que quando você começa a anestesiar esse tipo de paciente, à medida que você vai infundindo a medicação ali no seu bolo de indução, etc., você já vai vendo que ele começa a roncar, né? É um ronco meio assim, assustador, né? Até que chega uma hora que ele para de respirar. Se ele vai fazer isso sempre, então cuidado com isso. O que você tem que ter na sua mão pronto para esse quadro que vai ser praticamente iminente aí e presente em todas as suas anestesias?
apneia, né? Então, o que tem que ter na tua mão? Laringoscópio e tubo traqueal. O mais rápido que você puder intubar esses pacientes, melhor. Vou dizer uma outra coisa. Bem possivelmente, esse paciente que tem dificuldade ali na tua indução, ele vai ter dificuldade no retorno da anestesia também. Então, atrasem a extubação. Não é, ai, começou a piscar, começou a tossir. Mesma coisa, ele vai ter muita dificuldade respiratória e muito dessa dificuldade vai ser uma dificuldade física mesmo, por causa do relaxamento de língua, né? Prolongamento de palato, eversão de laringe, é muita coisa, estenose nasal, tem muita coisa nessas raças que podem dificultar a respiração. Então, o que tem de bom é que essas raças, elas não se importam muito de estar entubadas. Ou seja, você vai intubar esse paciente quando você induzir e ele vai acordar sem reclamar muito do tubo traqueal. Isso mesmo, ele vai acordar, ele vai levantar a cabeça, ele pode até sair andando sem reclamar do tubo. Um ou outro vai tossir, vai querer ter uma mímica de vômito, mas a grande maioria não vai estar nem aí. Você só tem que ficar esperto se ele for começar a mastigar o tubo, né? E aí pode correr o risco de cortar o tubo. Então, enquanto ele estiver de boa, você vai ver que boa parte deles vai ficar ali, vai levantar a cabeça na mesa, vai ficar ali acompanhando tudo e vai estar entubado. Então, não se preocupe, a extubação tem que ser bem tardia nessas raças, não se importe com isso. Você quer fazer que essa extubação seja mais tardia ainda para aumentar mais a tua segurança, você pode fazer uma anestesia periglótica, né? Com a lidocaína, com o sprayzinho da lidocaína, ou mesmo com uma lido a 2%, que você pode puxar na seringa e borrifar ali na laringe, porque aí a lidocaína na laringe vai ter uma ação de 1 hora, então vai acabar a cirurgia, sei lá, depois de 30, 40 minutos e ainda vai estar com insensibilidade para o tubo traqueal poder ficar mais tempo. Então, isso é o que eu precisava te falar. Agora eu vou te falar um pouquinho mais especificamente do Shih Tzu. O Shih Tzu. Olha só o Shih Tzu. Há 10 anos atrás, a gente nem sabia o que era um Shih Tzu, né? Então, a gente anestesiava 100, 200 cães e aparecia um Shih Tzu. Hoje, a cada 10 que a gente anestesia, 10 cães que a gente anestesia, 11 são Shih Tzu. E isso é uma coisa perigosa, porque a gente se acostumou a anestesiar Shih Tzu. O Shih Tzu não é uma raça fácil de ser anestesiada. Se você anestesiar um Shih Tzu e a anestesia for 100% perfeita, alguma coisa errada aconteceu, porque não é possível, porque o normal do Shih Tzu é sempre dar um pau, né? Fazer uma hipotensão, fazer uma apneia transitória, isso é o normal do Shih Tzu. Mas a gente tem um problema, né? Quanto mais a gente se acostuma, mais desleixado a gente fica. Tem que lembrar que Shih Tzu está nessa turma aí das coisas punks na parte respiratória. O Bulldog inglês já é uma raça mais rara de aparecer na nossa mão, né? Então, quando ela aparece, a gente fala braquicefálico, tem todos aqueles esquemas, né? Tem mesmo. Aliás, o Bulldog inglês é uma raça que normalmente tende à obesidade, né? Então dificulta até acesso venoso, dificulta o acesso de visualização à laringe, então muitas vezes você não vai conseguir entubar sozinho, você vai precisar de 2 pessoas, né? Às vezes você vai ter que tracionar um pouco a língua para conseguir acessar a laringe, para conseguir ali identificar a litenoide, glote, etc, para você conseguir fazer uma boa intubação. Pegou o jeito? Braquicefálico, toma cuidado, já tenha os tubos traqueais prontos, porque os tubos. Esse Bulldog inglês aí, eu chutaria uma sonda número 8.
ou um tubo traqueal número 8. Então o que eu vou fazer? Não me custa nada eu ter um 7,5 e um 8,5. Nossa, Renato, mas passa 7,5? Para mim passaria só os 6. Tenha os 6 também. Se você vai trabalhar com 6, tenha os 5,5 e os 6,5. Ganhe tempo. Olha, abaixou. Nossa, que gargantão gigante. Pega o maior. Vixe Maria! Bem que o Renato falou que o Bulldog ia ser difícil. Pega o menor, né? Mas já tá tudo na mão. Não vai lá na outra sala, lá naquela gaveta que tá tudo bagunçado, aquelas sondas, né? Não, não é. Não, não é. Língua tá ficando azul. Língua tá ficando roxa. Meu, agiliza, você já sabe, né? Um passo à frente, um passo à frente. Já sabe que vai dar caca. Então já tenha tudo na mão. Ah, antes de induzir, que tal? Eu tô sem o meu laringo aqui, né? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu laringo. Eu ia fazer um negócio com a caneta, mas eu vou pegar o meu laringo. É VAPT e VUPT. Se eu conseguir dar um pause agora. Pá! Tadá! Ah, mano, eu fiz uma mágica pra vocês! Olha aqui. Laringoscópio, né? Era só para falar um negócio. Faz o checklist, tá? O que é o checklist? Abre e vê se a luz acende. Só isso. Antes de começar, pega o laringo, pá. Ah, tá aceso. Eita, não tá acendendo. Acabou a pilha, sei lá, a lampadinha não tá rosqueada. Meu, mas, né? Não vai me abrir o negócio sem luz. Checklist clássico, né? Laringo, toda vez que eu pego um laringo, seja meu ou seja da clínica onde eu tô, a primeira coisa que eu faço é, a luz tá acesa, beleza, já ponho aqui do lado e dou sequência na minha coisa. Cuff do tubo traqueal, infla, vê se ele se mantém cheio, esvazia e põe do ladinho e depois entuba. Fechou? Eu vou ensinar a técnica de intubação, tanto em cão quanto em gato para vocês. Não sei em que momento aí, mas em algum momento do curso eu vou passar para vocês. Acho que é isso de braquicefálico, né? Cuidado viu, com gato persa. Ah, gato. Ah, não, gato quando a gente for ensinar a intubar, eu dou os macetes do gato, tá bom? Mas o gato persa, aí ele se inclui nesse grupo assustador aí. Legal. Algumas raças já nascem com problema. Eu ia falar outro palavrãozinho, mas eu troquei por problema. Bom, então a gente sabe que tem alteração em eletro, os Dobermans, os Boxers e os Cockers. Fechou? Então, toda vez que você estiver lá numa orientação pré-operatória, é um Cocker. É novinho, 2 aninhos. E aí? Vamos fazer um eletro para um Cocker de 2 aninhos? Super saudável, auscultei, não achei nada, não auscultei nenhum sopro. Posso fazer um eletro? Deixa eu falar uma coisa de eletro. Eletro é o seguinte, é um pulso elétrico. É mais ou menos assim, como se o coração ele tivesse que tomar um choquinho para ele contrair. Beleza? Pulso elétrico. Ele vai passar lá de baixo. Quando a gente for falar de monitorização, eu vou falar um pouquinho de eletro para vocês, né? Mas ele vem da parte de cima do coração até a parte de baixo, certo? Um pulso. Sai lá, nódulo sinoatrial, ato ventricular, fecho de His. Tá lembrando de alguma coisa? Se você não lembrar de nada disso, depois a gente fala com um pouquinho mais de calma. Bom, então ele vai passar pelo coração, certo?
e aí que ele estiver passando, o coração vai contrair. Então, você vai analisar essa ondinha bonitinha aí, né? O PQRST. Você vai analisar isso aí. Como você sabe aonde o pulso nervoso está passando, lá no átrio, lá no ventrículo, né? Purkinje, Ries, etc. Você está sabendo o que o coração está fazendo. E aí, dependendo do tamanho da onda, né? Você vai saber se ele está sendo mais ou menos usado. E a distância entre uma onda e outra e o formato do traçado, você vai ver as arritmias. Ou seja, se você escutar sopro, aí não é o eletro, aí você tem que pedir o eco, tá bom? O eco é um ultrassom do coração, que aí vai ver as válvulas, se está tendo refluxo ou coisas do gênero. Aqui, o eletro é só se você ver, ouvir. Se você, ao escutar arritmia, né? Tum, 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 tum. Escola de samba, eletro. Bem? Sopro, eco. Até bem nesse sopro. Então, é arritmia, não é sopro, tá bom? Eletroarritmia. Eletro é o que tem no monitor multiparamétrico, ou seja, a gente vai ver a arritmia, tá bom? Agora, chegou um cocker com 2 anos, e aí? Não escutou nada, vai pedir eletro? Vai! Se você escutou um sopro, pior ainda, né? Aí você pede o eletro e o eco, fechou? Chegou o boxer, todo feliz. Lembrou da minha aula de anestésio. Ah, boxer, cachorro. Ah, gato, é gato. Boxer é cachorro, né? Ai, boxer. E aí você esquece que o bendito tem alteração de eletro. Não esqueça, tá? Doberman. Doberman você não vai esquecer, porque Doberman já é uma raridade no mundo de hoje, né? A gente nem vê mais boxer. Opa, desculpa. Aí boxer também tá difícil de ver, né? Mas Doberman tá mais difícil ainda. Então a hora que você vê um Doberman, veja eu aqui dando aula. ECG congênito, ECG com... Olha, dá até pra guardar, né? Doberman, ECG congênito, pé de eletro, todos, pé de eletro. De filhote a geriatra, pé de eletro. Você pode ter uma surpresa. E lembre-se, né? Melhor a gente saber qual é a surpresa do que a gente anestesiar e ter uma complicação, né? Porque a gente pode ter algum tipo de arritmia que alguns fármacos que a gente vai usar na anestesia podem ajudar a melhorar e alguns fármacos podem potencializar essa arritmia e piorar a situação, né? Tudo que a gente tiver na mão, a gente vai ter o policial bonzinho e o policial mauzinho junto, né? O anjinho e o diabinho, tudo no mesmo frasco. Então, assim, usa o frasco certo para cada patologia que você encontrar. Para cada patologia que você encontrar, com certeza vai ter coisa que vai melhorar a patologia e vai ter coisa que você vai usar que vai piorar a patologia. Por isso que você precisa saber... Precisa achar os problemas, né? Você precisa achar. E achando, você só vai achar com exames. Já vou adiantar uma coisa. A palavra síndrome é tudo o que a gente não sabe o que é. O exemplo mais clássico de síndrome é a AIDS. A AIDS até hoje, ela chama-se síndrome. Porque até hoje a gente não descobriu. Quer uma coisa que a gente descobriu? Se você aí, do lado de lá da telinha, tem muito tempo de formado, tipo eu, a gente aprendeu um negócio chamado SUF, Síndrome Urológica Felina. Ou seja, o gato entupia. Fazia um cálculo, sabe-se lá Deus por quê, entupia, muitas vezes morria. Era assim lá na década de 80 e 90. SUF,
síndrome urológica felina. Tanto que você vai ver agora que tem muito veterinário velho, tipo eu, que por isso que eles falam SUF? Porque foi assim que a gente aprendeu. Bom, hoje a gente já sabe tudo, né? Urato, estuvita, mudar a ração, bababá, 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 certo? Não é mais síndrome. Hoje é DITUI, né? Doença do trato urinário inferior. Mas nós estamos num curso de anestésio, não vamos nos prolongar a isso. Mas é um exemplo do que era uma síndrome e deixa de ser síndrome. Isso eu estou te falando porque você nem adianta me perguntar, mas o que é síndrome da morte súbita? Olha, a gente sabe o seguinte, Schnauzer em miniatura e mais uma vez o Doberman, aquele mesmo do ECG congênito, eles podem morrer. Tipo, tá tudo bem. Como é que é a morte súbita? Você olha o monitor, eletro lindo, curva pletismográfica linda, capnometria linda, tudo lindo, números lindos, e não é uma coisa clássica do tipo, aqueles números lindos começam a ficar números do mal, né? Eles começam a diminuir, tudo atrapalhado, os traçados começam a alterar. Você fala, ai meu Deus, vai parar esse troço aqui. Aí você já começa a quebrar adrenalina, já começa a quebrar tropina, já começa a quebrar dobutamina, já abre o soro, faz, daqui a pouco já começa a ser uma agente, massagem, ventilação, entendeu? Não tem esse processo. Síndrome da morte súbita, a gente não sabe por que acontece, né? Mas ela é de uma vez, de tudo excepcionalmente lindo, se a tua anestesia estiver de boa, né? A parar de uma vez. Claro, não é responsivo a nenhum vasoatipo, a nenhum inotrópico, não vai ser responsivo a nada. Você vai aplicar tudo, não vai funcionar nada, porque é uma síndrome da morte súbita e acabou, tá bom? Cuidado com o Schnauzer, cuidado com o Doberman. Tem como você prevenir? Não, mas tem como você avisar o tutor, né? Olha, a sua raça tem uma síndrome muito rara. E aí, Renato, você com os seus 20, 30 anos de experiência, quantas mortes súbitas você pegou até hoje? Um Schnauzer. Morreu de tudo bem para parar de uma vez. Tipo, clássico. Então para o clássico nem precisa gastar adrenalina. Claro que não, né, gente? Vamos tentar, né? Vamos tentar. Padrão de ressuscitação cérebro cardiopulmonar padrãozão. Eu tenho cursos de intensivismo aí aos montes explicando o passo a passo de como você fazer tudo. Não é porque morre, que tem uma parada cardíaca, um Schnauzer, que você não vai fazer nada, né? Você vai fazer tudo porque pode muito bem não ser síndrome da morte súbita. Beleza? Aqui é muito legal. Muito legal. Por quê? Eu acredito que a maioria esmagadora de vocês que estão assistindo o curso tem a impressão de que raça grande é mais fácil de anestesiar do que raça pequena. Aquele maltezinho sempre dá pau, sempre fica com a liga roxa, sempre centraliza o globo, né? Aquele chihuahua, aquele capeta daquele chihuahua que morde. Então, quando você anestesia, ele para tudo. Aí, quando ele volta a respirar, ele já bota todas as tripas pra fora, né? Nunca fica estável, ou tá muito morrendo, ou tá muito acordado, você não percebe uma coisa assim? E aí você pega um vira-latão lá dos seus 20, 25 quilos, pega um hot, né? Pega um fila, pega um golden. Meu Deus, que golden gigante, nem vai caber na minha balança. Vamos chutar o peso? Gente, não faz assim, tá? Mas tudo bem. É só aquelas historinhas, né? Vamos chutar o peso? Vamos. 35. Que 35? Isso aí tem mais de 50. Aí eu vou anestesiar pra quanto? Sei lá. 35, 50, sei lá. Anestesia pra 42,5.
e dá certo. O Chihuahua de 1,350, você faz lá todos os teus cálculos lá. 0,027 ml. Caraca, você vai pegar aquela insulina de meio, né? Puxa, ai a desgraça daquela gota que entrou bem no meio do 0,0 nada. Aplica, daí você ainda fala, e agora aquele 0,0000 que ficou no canhão vai fazer diferença? Não vai. Aí ou não funciona a anestesia, o bicho continua acordado, ou então ele capota, que você fala, meu Deus, que morreu, deixa eu escutar, né? É mais ou menos assim, não é? E eu vou te dizer uma coisa muito legal. Se você tem o feeling de meio que perceber que raça grande é mais fácil e raça pequena é mais difícil, eu vou te dar uma boa notícia. Isso aí não é só impressão, não. Isso acontece mesmo, tá? Até um outro detalhe, né? O 0,0 nada que você vai fazer no Chihuahua, por exemplo, num Pinscher, num York, né? Daqueles pacientes aí com menos de 3 quilos, um gatinho, realmente, né? Às vezes 0,1 ml a mais ou a menos chega a ser o dobro ou a metade, né? E um cachorro de porte grande, 2, 3, 4 ml não fazem muita diferença. Então, a tua segurança é maior na raça grande, né? E a estabilidade da anestesia também é mais... a estabilidade é mais estável. Eita, nós! É mais estável, pronto. Mas tem mais estabilidade, vamos dizer assim, a anestesia em raças grandes do que raças pequenas. Raças pequenas realmente flutua mais, superficializa com mais frequência, aprofunda com mais frequência. Fechou? Então, assim, abre o olho em raça pequena. Beleza? Não é que raça grande não vai ter problema, mas o problema está mais focado ali, mais centralizado em raças pequenas. Temperamento. Gente, vamos lá. Deixa eu arrumar minha cabeleira aqui. Um cachorro dócil, tá? O cachorro dócil, você ainda vai dividir ele em dois tipos. O de boa, né? Tipo um golden, um labrador. E os agitados, tipo border collie, boxer, né? Tem aqueles que não param quieto, que latem sem parar, que pulam em cima do veterinário, que derruba o termômetro no chão e dá aquele prejuízozinho. E aí você pega, né, discretamente, liga o seu termômetro, ele não funciona mais. Você guarda ali, o doutor fala, quebrou, doutor? Ele fala, não. Você quebrou tão baratinho, mas pronto, já perdeu, né? Se for termômetro de mercúrio, então, na hora que cai, já é aquela desgraça, né? Então, o muito agitado, convém, muitas vezes, você sedá-lo, né? Ao invés só de tranquilizar. Principalmente os que latem muito. Isso vale também para tutores que levam mais de um cão para fazer a cirurgia no mesmo dia, né? E às vezes eles ficam latindo na gaiola, né? Porque você coloca separado, fica aquele... Então, depende da rotina da clínica, convém você tranquilizar ou sedar todo mundo ao mesmo tempo, porque você tem todo aquele período da meia-vida do fármaco, né? Então, faz a MPA em todo mundo agora, né? Induz, mantém, opera, acordou, pega o segundo, induz, mantém, opera e acabou. Né? Você pode fazer isso também. Lembre-se que o estresse é o nosso maior inimigo na anestesia. Então, acabe com o estresse. Dá para pular a MPA? Olha, a MPA ela tem muitas vantagens. Entre elas, você conseguir diminuir dose da indução. E isso é muito importante, né? Porque quanto menos volume você fizer, mais seguro será a sua anestesia. Mas eu posso nem tranquilizar, se ele já for muito tranquilo? Pode. Mas também você não vai escapar
do seu analgésico, que vai ser feito na MPA. Então, muito bem, você pode fazer um tramadol, por exemplo, de MPA e induzir direto lá com o Propofol. Pode? Pode. Anestesia, tudo pode. Essa frase é minha mesmo, né? Anestesia, tudo pode. Você só não pode matar no final, claro, né? Mas assim, as associações, as misturas, o que você vai usar, isso tudo pode mesmo, né? Até por isso que eu ensino o quê? Eu ensino receitinha de bolo? Não, eu ensino você a pensar. Então você vai juntar A com B, C com D, A com D, né? Pá, 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 pá. Claro que eu vou dar meus exemplos, vou falar para você o que eu mais gosto, vou te falar a dose mínima, a dose máxima, vou te falar muitas vezes a dose de bula ou de literatura e eu vou falar o que eu faço, que às vezes extrapola um pouquinho para menos ou para mais, né? Mas assim, o protocolo em si é você que se vira. Eu estou te jogando informação. Você veja que até agora, eu nem sei quantas horas a gente já está batendo papo aqui, né? A gente ainda não tocou no nome de nenhum fármaco. E você está aprendendo anestesia para valer, né? Você está aprendendo, a tua cabeça está dando um nó aí, porque você está começando a montar uma ideia cronológica de tudo que você vai fazer. Quer dizer, antes você olhava para essas duas raças, no máximo você ia falar assim, acho que vou tomar uma mordida daquele filho da mãezinho que está rosnando para mim, né? Mas agora não. Agora quando você bate o olho ali, né? De cara, você já, você já pode pensar assim, eu vou tranquilizar esse e eu vou sedar esse, né? Porque senão depois eu não consigo mais pegar veia. E agora vale também a questão do tutor, né? Então vamos lá. O tutor presente ou ausente? Posso dar um exemplo meu? Então eu vou chegar aqui perto de vocês, mais perto, e vou contar. Bom, eu sou anestesista terceirizado, certo? Eu vou chegar na clínica lá com aquele mundaréu de mala lá que você já deve saber como é que é, né? Aí eu vou chegar na clínica e pode ter tutor e paciente e pode ter só paciente. E às vezes pode não ter chegado ninguém ainda, né? Agora, vamos então, você que trabalha na clínica, você vai recepcionar o tutor e o paciente, tá bom? Então você tem essa possibilidade de pedir para ficar ou não. Então eu vou contar uma historinha como se eu chegasse na clínica e tivesse tutor e paciente junto ali. Vamos lá. Primeira coisa, tudo bem? Blá 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 blá, né? É esse chihuahua aí, tá bom? É esse chihuahua. E ele tá o tempo inteiro no colo do dono, dando esse sorriso bonito pra mim, né? E eu não consigo chegar a menos de 1 metro do tutor. Então, o que eu falo, o que eu pergunto pro tutor, né? Você acha que ele é mais bravo no seu colo ou longe de você? Pronto. Eu já resolvo 50% dos meus problemas exatamente com essa pergunta. Ele vai falar assim, nossa, ele morre de ciúmes de mim. Então, acabou. Você vai ali, chama um auxiliar, fala para ele entregar de costa para o auxiliar pega, ele vaza, tchau, não volta mais. Agora a gente se vira, o cachorro ficou manso. Agora, qual é o segundo passo? A gente vai fazer MPA ali na bunda do cachorrinho, né? Esse que era bravo e agora não tá bravo, mas tem a questão da gaiola, né? Aí você vai ter que estudar a questão da gaiola. O que você acha, de verdade? Se você deixar na gaiola, depois ninguém mais bota a mão, ou depois vai dar para pegar? Será que não é interessante deixar coleira e guia pendurado para fora, para depois você puxar? Será que não é interessante você colocar numa caixinha de transporte pequenininha, que depois você pode virar em cima da mesa? Então, tudo isso são coisas que você tem que pensar. Por quê? Porque você vai bolar o seu protocolo a partir de então. Veja que você tem toda aquela coisa dos exames que vão chegar, o que pode, o que não pode, mas tem toda a logística da clínica também, né?
Agora vamos dizer o seguinte, olha, não é um chihuahua, mas vamos dizer um Rottweiler, muito do mal, muito do mal. Já matou 7 ladrões que pularam lá em casa. Mas eu tenho poder sobre ele, se eu segurar e mandar ficar quieto, você pode ir lá, doutor, pode aplicar a injeção que ele não vai fazer nada. É só não demonstrar medo. Palavra mágica pra gente ficar com medo de cachorro, né? É só o tutor falar, não demonstra medo que a gente já se borra todo, né? Mas, piadinha à parte, chega caso assim, né? Então, esse tutor tem que ficar até o fim. Porque ele é o cara que controla o Rottweiler. Depois a gente nunca mais vai conseguir chegar perto, não vai conseguir colocar focinheira. Se jogar o cambão, o cara vai soltar glândula, vai se cagar, vai se mijar, vai rolar em... Meu! Vocês já passaram por cenas dessas, né? Isso acontece com o Chihuahua também. Se você jogar na gaiola, ninguém pegar mais. Na hora que você tentar laçar ele, cambão, etc., ele vai se urinar, se defecar, soltar glândula, vai ficar rodopiando assim, igual jacaré, né? Crocodilo, né? A virada da morte lá vai se lambuzar todo, vai ficar todo cagado, pode falar? Vai ficar todo, melecadinho, né? Ou seja, vou ter que até dar banho no bicho. Então, mas aí, tudo isso eu tô falando porque evite ao máximo o estresse. O estudo todo, até ele estar de barriga para cima lá na mesa para ser castrado, né? Tem que passar por esse caminho para não estressar o paciente. Então, fica de olho no temperamento. O temperamento é muito importante. Ah, ele é manso mesmo? Tenta passar a mão na cabeça dele. Dá sua mãozinha para ele tirar, tenta passar a mão. Se ele der uma bocadinha, não é, cara. Mas ele é manso, acho que ele tá nervoso aqui. Não, perfeito, mas você viu como, sem querer, você acabou fazendo uma anamnese? Ali ele está assustado, está acuado. Pode não ser uma mordida de ataque, mas pode ser uma mordida de defesa, que aliás são as que mais doem, são as mais rápidas, né? É aquela onde o cachorro não está olho no seu olho. Olho no seu olho, normalmente ele vai te atacar, né? É quando ele faz assim, ó. É aquele olhar por cima do óculos, né? Você sabe quando seu pai e a sua mãe ia te dar uma cintada, quando ele olhava assim, né? Professor. E o cachorro, quando ele está com medo, normalmente ele abaixa a cabeça, mas ele está olhando para você. Esse, ele dá aquele bote rápido, né? Que é não me toque. Mas isso tudo também está gerando estresse, muito medo, muita liberação de adrenalina e por aí vai. Bom, era isso que eu queria falar para vocês sobre as raças, tamanhos e temperamentos. Tudo isso é para que você tenha um monte de informação na sua cabeça para que o protocolo anestésico seja montado. Claro, estou falando basicamente de tranquilização e sedação, mas você tem que lembrar que associado na mesma seringa do tranquilizante ou do sedativo, você vai ter que colocar um opioide, certo? Tramadol, petidina, morfina, metadona, seja lá o que você for usar. Isso aí vai ter a ver com o tamanho da tua cirurgia, né? E a dor pós-operatória. Mas eu tô aos pouquinhos, né? No passo a passo, a gente vai passando o que você tem que pensar, tá? Então, pensa. Depois que você pensar, você vai ter uma surpresa também, né? Que não tem muito anestésico. Não tem. A nossa gama de fármacos para a gente trabalhar na anestesia, isso incluindo anestésicos e analgésicos e ainda anti-inflamatórios, é pouquinha coisa, né? E se a gente for pensar ainda, é só um pouquinho. E se a gente for pensar desse pouquinho, o que a gente tem na clínica, reduz mais ainda, né? A gente vai ter ali acesso a 10, 15 fármacos só. Ou seja, é uma receita simples de bolo. Não é um Masterchef, que você tem aquele supermercado cheio de temperos, folhas, coisas, aquelas carnes que a gente nunca ouviu falar na vida que o pessoal tem que fazer. Não, anestesia é pouca coisa. Então é importante o quê? Que você aprenda a pensar. Só isso.
Isso que a gente está fazendo, que a gente está brincando aqui, por isso que eu conto tanta historinha, porque é certeza que, tipo, se você ainda é acadêmico, mas já faz estágio, você já deve ter visto isso também, né? Mas de um modo geral, todo mundo que é veterinário, que mexe com cão e gato, já passou por uma historinha ou outra tipo essa, né? Então, o que eu quero é o seguinte, você vê a movimentação do tutor, vê a movimentação do seu paciente e você já começa a pensar no que você vai fazer, mas já considerando o resultado final, né? Se eu fizer isso, vai ser bom? O gato bêbado vai ser legal? Esse chihuahua, ele é cardiopata no último. Então eu vou fazer a dose mínima da mínima da mínima da mínima. Será que vai funcionar? Não vai, né? O que você tem que fazer? Você tem que usar alguma coisa que não altere a condição cardiovascular dele, né? E vai ter que usar uma dose alta, porque ele é muito agressivo. Então é isso que você vai ter que pensar. Entendeu? Pensou? Beleza. Todos os seus problemas estão resolvidos. Porque cá entre nós, hoje em dia, tem Google, tem aplicativo, tem um monte de coisa. Esqueci a dose, você puxa, você faz colinha das doses, cola lá no centro cirúrgico, sabe? Hoje está muito fácil, tá tudo na mão. O que você precisa é só pensar. E agora você vai pensar no seguinte, neste exato momento, você vai pensar assim, assisto mais uma aula, ou vou trabalhar, ou vou descansar, ou vou fazer qualquer coisa. Ah, não sei, não sei, não sei. Então pensa aí, enquanto isso eu vou finalizar essa aula. Não se esqueça, eu falei que eu ia cobrar e cobre mesmo, não se esqueça se você for assistir a outra aula na sequência. Acaba essa aula, desliga, levanta, faz um xixi, toma uma água e volta, né? Dá um intervalinho de 5 a 10 minutos. Vai comer uma torradinha com manteiga? O que você acha? Vai passar um cafezinho? E eu vejo você na próxima aula. Ah, sabe o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora, de verdade mesmo? Eu vou encerrar essa aula e eu vou assistir aquela pá, que eu fiz ali. Eu quero ver como é que ficou esse corte. Deve ter ficado bem ridículo, né? Vocês já assistiram, eu ainda não assisti. Eu vou fazer isso e depois eu gravo uma outra aula. Tchau, gente. Até a próxima.